Olá, uma ótima tarde para você. Está no ar o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 30 de março. Acompanhe os destaques de hoje. Entre os destaques estão as vendas de soja dos Estados Unidos na temporada 2016-2017. Atingiram 54.660.000 toneladas até o último dia 23 de março, o que corresponde aí a estar a menos de 400.000 toneladas da meta de exportação para a temporada atual. A autorização fitossanitária para importar café verde do Peru é suspensa. Você confere no Agricultura BR desta quinta-feira informações a respeito de mudanças, informações novas sobre a inspeção federal sobre produtos de origem animal e vegetal. E ainda nessa edição, orientações da Embrapa ao cafeicultor do Brasil de como deve ser feita a colheita e a pós-colheita do grão de maneira correta. Então, mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, a partir de agora é o Agricultura BR no ar. O setor produtivo do café no Brasil conquistou um grande feito nesta última quarta-feira. A Câmara Federal aprovou por unanimidade o projeto que suspende a liberação fitossanitária para importar café verde do Peru. O projeto tem como objetivo proteger o parque cafeeiro e lavouras de outras culturas do Brasil de pragas e doenças ainda inexistentes na agricultura do país. Ainda nesta edição, você sabe mais sobre este assunto e vai ver também o que disse o deputado Evair de Mello, que é relator desse projeto, sobre essa importante conquista. Por aqui, a Agricultura BR fala a respeito de soja no cenário internacional. E nesta quinta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de vendas de exportações, trazendo cerca de 681.000 toneladas que foram comercializadas pelos norte-americanos na semana encerrada em 23 de março. Com isso, os norte-americanos atingem 54.660.000 toneladas de soja comercializadas na temporada e agora restam 441.000 toneladas para chegar à meta de 55.110.000 toneladas, que foi o número divulgado no último relatório de oferta e demanda dessa instituição. Você confere comigo agora como é que foram essas vendas semanais, totalização também, é o que a Agricultura BR destaca agora. Você tem aqui os dados semanais, vendas de 681.025 toneladas de soja. A safra, ou a temporada, totaliza 54.660.000 toneladas para a soja em relação aos norte-americanos na temporada atual. Mas o que chama atenção sempre é a China. E a China, mesmo não tendo tido um volume muito expressivo de compras na semana encerrada no dia 23 de março, ela é a mais expressiva na aquisição das vendas norte-americanas. Para você ter uma ideia, das 54.660.000 toneladas que os norte-americanos venderam até o momento na temporada 2016-2017, 63% foi adquirido pelos chineses. É o que a Agricultura BR mostra agora para você. Você tem aqui os dados de vendas totais norte-americanas. 54.660.000 toneladas. A meta de exportação é de 55.110.000 toneladas. Apenas para a China, até o dia 23 de março, já tinham sido comercializadas 34.840.000 toneladas de soja. Esses dados aqui eles são muito importantes, mostram o acompanhamento, a meta e o que a China é responsável em termos de compra. Um dado que chama bastante atenção é que desde o último mês nós afirmávamos que os norte-americanos deveriam concluir a sua meta de exportação, essa de 55.110.000 toneladas, entre a última semana de março e a primeira semana de abril. Aparentemente isso vai ocorrer mesmo. Entretanto, há espaço, há fôlego para que os norte-americanos superem essa marca, colocando a soja um pouco mais competitiva, mesmo sabendo que o mundo inteiro está voltado para a América do Sul, especialmente para o Brasil.
Os investidores que operam na Bolsa de Chicago com soja atuam nesta quinta-feira totalmente na defensiva. Há uma grande expectativa em relação ao relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será divulgado amanhã, sexta-feira. Esse relatório deve trazer a expectativa diária a ser plantada com os grãos no país na temporada 17-18, que para a soja projeta uma área maior. Além disso, há também a expectativa do mercado em relação a um certo aumento na produção do grão do país. Isso porque deve haver um novo fenômeno climático El Niño vindo por aí, o que para os Estados Unidos é bom, traz mais chuvas, causando uma boa produtividade no país. Diante destas expectativas, aliada a uma super safra de soja na América do Sul, a Bolsa de Chicago opera desta maneira, novamente em queda, com a posição de maio a $9,65 por bushel. Desde setembro de 2016, os contratos não operavam em cotações tão baixas assim em relação aos valores de fechamento. Posição de maio cai agora 0,33% e veja na coluna cotação mínima a quanto já chegou hoje, a $9,61 por bushel. Soja para entrega em julho vem agora a $9,76 mais 25, com queda de 0,33%. Agosto cai 0,38%, vindo a $9,77 mais 75. E a posição de setembro cai 0,25%, operando agora a $9,71 por bushel. Ainda nesta sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresenta um outro relatório também importante para o mercado, este mostrando quais são os estoques trimestrais do grão do país até o dia 1º de março. Com a pressão sobre a soja em Chicago e, de certo modo, uma estabilidade para o dólar no Brasil, soja, preço pago aqui no país e com a oferta muito maior, segue perdendo. Foi o que nós observamos nesta última quinta-feira, essa última quarta para quinta-feira, quando vimos o valor ceder em pelo menos R$1. Com isso, os valores praticados nos principais portos exportadores do país estão na casa de R$ 67,00 por saca. É o que nós vamos mostrar a partir de agora, começando pelo Porto de Paranaguá, e que você confere comigo a evolução dos valores ou a involução desses valores nos últimos 30 dias. No dia 27 de fevereiro, o valor era de R$ 72,00 por saca de 60 quilos. No dia 6, o valor subiu para R$ 73,00 a saca. No dia 15 de março, esse valor caía para R$ 72,50. No dia 20, R$ 70,50 a saca de 60 quilos. E nesse dia 30, valores encontrados em R$ 67,00 para oferta no Porto de Paranaguá. A queda nos últimos 30 dias é de 6,94%, portanto, mercado refletindo essa pressão de uma safra bem mais pesada aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, e também essa situação que acaba se refletindo em Chicago, e aí o resultado são valores mais baixos pagos internamente aqui no Brasil. No Porto de Santos, a queda no valor da saca da soja nos últimos 30 dias também é de R$ 5,00, o equivalente a 6,90%. Vamos relembrar, então, quais eram os valores pagos pela soja no Porto de Santos no acumulado deste último mês. No dia 27 de fevereiro, o valor praticado era de R$ 72,50. No dia 7 de março, já caía para R$ 71,70 e recuperava um pouquinho no dia 15 do mês, quando fechava a R$ 72,00 a saca. No dia 24, o valor estava em R$ 69,00, sexta-feira da semana passada, e essa semana registrando nova baixa. A data atual, 30 de março, mostra o valor de R$ 67,50 pela saca de soja paga no Porto de Santos. São R$ 5,00 a menos na comparação com o dia 27 de fevereiro.
Bom, e todo o fator ligado ao Brasil neste momento é de uma grande safra. Essa grande safra eleva a produção sul-americana para algo estimado entre 177 até 179 milhões de toneladas. Se nós pensarmos apenas no complexo soja brasileiro, há uma evolução forte também na produção na temporada 2016-2017. Essa produção deve ficar acima de 149 milhões de toneladas quando calculamos o que foi de grão produzido, ou que deve ser de grãos produzidos, esses 107 milhões e 600 mil toneladas, considerando o esmagamento, que aí gera o que se produz de farelo e também de óleo de soja. Então a Agricultura BR calculou essa situação de complexo soja aqui no Brasil e você confere conosco agora como é que fica a produção do complexo soja brasileiro. Observe aqui os dados, nós temos aqui as previsões para a temporada 16-17 de óleo em 8.380.000 toneladas a serem produzidos, farelo 33.110.000 toneladas de produção. Já o grão, como você sabe, chega a 107.610.000 toneladas. Você tem aqui uma situação de 149.100.000 toneladas de produção geral do complexo soja. Entretanto, nós temos também alguns outros fatores a serem considerados, o que traz algum equilíbrio para a relação de oferta e demanda aqui no Brasil. Um deles é a exportação. Vamos ver como é que fica a exportação, então, desses três produtos. É o que a Agricultura BR destaca agora. Exportação de complexo soja, chegando na estimativa a 1.550.000 toneladas de óleo de soja aqui no Brasil. Farelo, 15.900.000 toneladas e o grão de soja, na estimativa da Conab, chega a 59.070.000 toneladas. Esses dois fatores juntos, eles devem fazer com que o Brasil, entre grão de soja, óleo de soja e farelo de soja, totalize 76.520.000 toneladas. Esse é um dos fatores que estão relacionados à demanda pelo produto brasileiro. Agora vamos ver o outro, que é como que isso vai ser trabalhado internamente, portanto, consumo interno. Veja os dados comigo, nós temos aqui os dados de consumo do complexo soja, que de óleo deve alcançar 6.800.000 toneladas, farelo 17 milhões de toneladas e o grão de soja consumido internamente a 46.500.000 toneladas. Esse consumo aqui é o consumo integral, tanto do grão quanto também do grão para esmagamento. Portanto, aqui temos dados importantes em relação à utilização. Então, se considerarmos o consumo e também a exportação fica na casa de 76.560.000 toneladas, consumo interno é na ordem de 70.300.000 toneladas. Com isso, conseguimos traçar como é que deve ficar o cenário de oferta e demanda para o complexo soja. E aí trazemos esse comparativo. Observe agora conosco que a oferta do complexo soja totaliza 149.100.000 toneladas. É uma oferta superavitária em relação à demanda, porque a demanda é de 146.820.000 toneladas. Com isso aqui, temos cerca de 3.200.000 toneladas de produção do complexo soja em relação superavitária com o fator de oferta. O maior volume de chuvas no Brasil tem ficado concentrado sobre a região centro-oeste do país nos últimos dias, em especial entre os estados de Mato Grosso e Goiás. Essa chuva chega em boa hora para as lavouras que estão com a cultura no campo se desenvolvendo, como o milho safrinha e também o algodão. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora como que o clima se comporta nessas regiões nos próximos dias. Olá, Juliana, boa tarde. Boa tarde a todos. As últimas chuvas ocorreram de forma bastante irregular na parte central do país, especialmente nas principais regiões produtoras de algodão do centro-oeste, e isso tem causado a umidade elevada do solo na maior parte da região. Entre o estado do Mato Grosso e Goiás, principalmente nas áreas em rosa, a umidade do solo alcança até 100% nessas regiões. Durante os próximos dias ainda deve chover, principalmente entre o estado do Mato Grosso e o norte de Goiás. São esperados acumulados de chuva de até 70 milímetros. Agora, entre o Mato Grosso do Sul e o sul do estado de Goiás, é que ainda não há perspectiva de chuva no decorrer dos próximos dias. Ao longo do segundo período, dos dias 4 ao dia 8 de abril, as chuvas agora se espalham pela maior parte do centro-oeste e perdem intensidade. Os maiores acumulados não devem passar de 30 milímetros entre o estado do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Agora, já em Goiás, as chuvas já perdem mais intensidade e as pancadas tendem a ser mais isoladas.
Ao longo do terceiro período, dos dias 9 ao dia 13 de abril, as chuvas seguem ocorrendo de forma abrangente nos 3 estados da região centro-oeste e os volumes somente são mais intensos na faixa noroeste do estado do Mato Grosso, com acumulados de até 30 milímetros. No restante dos estados, as pancadas já seguem mais isoladas e de fraca intensidade. Os acumulados não devem passar de 15 milímetros, mesmo assim, seguem mantendo a umidade elevada do solo na maior parte da região centro-oeste e favorecem o desenvolvimento do algodão. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana Rezende. Por aqui nós vamos conferir agora como é que vem os negócios com dólar comercial no Brasil. Você confere conosco aqui a moeda brasileira em ligeira alta de 0,22%, vem a R$ 3,12 mais 4. O dólar vai mantendo, de certo modo, uma certa estabilidade no Brasil aí entre 3,12 e 3,13. Juliana. E nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não se esqueça de participar do programa com a gente. Mande as suas dúvidas, fotos, vídeos aí da sua produção através do aplicativo WhatsApp. Anote o número se você ainda não tem, é o 67996562266. A gente já está aguardando o seu contato, hein? Bom, e daqui a pouco você vai saber um pouco mais a respeito do que acontece com a produção de milho, expectativa de comercialização aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. E agora nós vamos trazer informações a respeito do plantio correto da tecnologia BT para o milho. Este é o assunto da reportagem de Valdir Pacheco. A lavoura de milho segunda safra, com a tecnologia BT do produtor rural Antônio Galvão em Sinop, está sendo atacada por lagartas que compromete a produtividade. E este problema o produtor já vem enfrentando nos últimos anos. Nós vimos aqui várias tecnologias BT, ainda insistentemente colocado pelas empresas multinacionais detentoras delas, que já perdeu a sua eficiência e fazem anos. E isso com certeza tem trazido ao produtor rural a manutenção dela, a resistência das pragas, ou seja, diretamente da lagarta. Então eu vejo que o Ministério da Agricultura está muito ineficiente nisso, porque se ele vem agravar a situação, vem criar resistência à lagarta, vem dificultar e aí vem o uso maior de inseticida para você poder fazer controlar ou inseticidas mais eficientes. Esse milho, como você pode ver, tem bastante comida de lagarta e ele está embarcado com uma tecnologia BT que já não é mais eficiente há 3, 4 anos. E o pessoal, enfim, o Ministério da Agricultura continua deixando as empresas vender e cobrar por ela, pior de tudo, cobrar por uma tecnologia já vencida, já ineficiente. Para entender o problema que o produtor Antônio Galvão está enfrentando na sua lavoura, viemos até a Embrapa de Sinop conversar com o pesquisador Dr. Rafael Pita. A resistência, Pacheco, simplesmente é consequência de uma seleção de indivíduos que naturalmente são resistentes. Antes da tecnologia existir, já tinha indivíduos que eram resistentes. Quando a gente coloca no campo, seleciona esses indivíduos resistentes. Então a chance de um resistente acasalar com outro resistente aumenta. E isso que se dá o processo de evolução da resistência que a gente diz. O pesquisador alerta o que é preciso fazer para retardar ou evitar este processo de evolução de resistência. É o refúgio, que no começo da tecnologia BT e milho, pecou-se bastante, então pouquíssimos produtores faziam refúgio. A gente tem acompanhado safra a safra, esse refúgio tem aumentado. Mas já observamos que algumas tecnologias já não funcionam. A planta expressa a proteína, mas a lagarta é resistente. Foi aquele resistente acasalando com resistente e causou o problema. Então o refúgio seria uma das estratégias, que é o quê? Produzir indivíduos que ainda são suscetíveis a acasalar com os resistentes. Rafael cita outra estratégia, que é a utilização de plantas com mais de uma proteína. A gente tem materiais, tecnologias hoje no campo ainda com mais de uma proteína e que elas estão funcionando sim, estão controlando bem a praga. Tá? E outra, é importante, mesmo que seja BT a tecnologia, que funcione muito bem, precisa fazer o monitoramento, acompanhar se está começando a aparecer, sobrar uma lagartinha ou outra. Porque se começou a aparecer uma, já é um indicativo que o processo de evolução de resistência está aumentando. E aí se eu entro com uma outra estratégia, por exemplo, o controle químico, eu consigo ir segurando esse processo de evolução de resistência. Agora, o que não pode é o que o produtor faça
pulverizações sequenciais sem muito critério, tentando manter no zero. Porque se não tiver praga no refúgio, ele efetivamente não está servindo como refúgio. E aí é comum a gente encontrar lavouras de milho convencional que não tem nenhum furo. Ou seja, se não tem nenhum furo, não tem lagarto. Então, efetivamente, esse refúgio não está funcionando. Valdir Pacheco para o SBA. A gente segue falando de milho aqui no Agricultura BR, mas agora voltado ao mercado. Os valores do cereal vêm caindo muito no mercado físico do país por conta desta safra grandiosa que vem por aí. Segundo a safra de milho do Brasil, nessa temporada 16-17, vai ser muito maior do que a safra passada, que teve quebra por conta da estiagem. O clima, por enquanto, tem indicado uma boa produção e o mercado já sente isso acontecer nos preços. Vamos acompanhar, então, o mercado do estado do Mato Grosso em destaque, o acumulado dos últimos 15 dias. Veja que, neste período, o valor da saca por lá caiu 11,90%. O valor saiu de R$ 21,00 a saca no dia 15 de março, veio para R$ 19,00 no dia 20 e assim se manteve até a última sexta, dia 24 do mês. Esta semana registrou nova baixa para o valor da saca do milho no estado mato-grossense, levando o preço para R$ 18,50 nesta última quarta, dia 29. No acumulado de 2 semanas, portanto, o milho no Mato Grosso perdeu 11,90%. A queda existe também no Mato Grosso do Sul, recuo de mais de 8%, 8,33% no acumulado dos últimos 15 dias. É importante lembrar que o Mato Grosso do Sul vem bem acelerado também na semeadura do milho de segunda safra, já passa de 90%, com expectativa de produção recorde nesse estado também, acima de 9 milhões e 100 mil toneladas do cereal. Confira conosco aqui, então, como é que estão os valores praticados no Mato Grosso do Sul em 15 dias. No dia 15 de março, tinha um valor de R$ 24,00, manteve no dia 20, no 22 também. Só que dia 24 já recuava R$ 22,50 e nesse último dia 29 caía para R$ 22,00, configurando queda de 8,33% para os valores do cereal em Mato Grosso do Sul. Em Goiás, o preço da saca caiu R$ 3,00 no acumulado das últimas 2 semanas. Vamos acompanhar então o mercado goiano do milho em destaque. Veja que no dia 15 de março o valor praticado era de R$ 27,00 na média estadual. Valores vinham para R$ 26,00 a saca no dia 20 e para R$ 24,50 no dia 22. Os valores se mantiveram assim até o dia 24, quando nessa semana voltaram a cair. Essa quarta-feira, dia 29 de março, registrou o valor de R$ 24,00 a saca. São R$ 3,00 a menos na comparação com 15 dias atrás, um período muito curto de tempo. A queda acumulada nesse período passa de 11%. Por aqui a Agricultura BR traz em destaque agora como é que estão os negócios no mercado futuro para o milho. É o que você confere conosco agora. Temos aqui milho no mercado futuro brasileiro com expressão nos contratos de maio e setembro e são as posições que mais importam nesse momento mesmo. Maio, por ser o mais curto prazo, vem com 4.340 contratos a R$ 28,45 a saca de 60 quilos. Vem estável com alta de 0,07%. Setembro tem uma expressão menor de contratos, vem com 1.540 contratos negociados a R$ 27,82 a saca de 60 quilos. Posição de setembro é onde está comercializada, onde está precificada a safra brasileira, segunda safra, portanto, é quando vem aquele maior volume de milho. Vem estável com queda de 0,07% neste momento para os negócios com milho na posição de setembro.
E o Agricultura BR, mais uma vez, convida você a participar do programa através das nossas mídias sociais, do blog, Twitter, Facebook e pelo WhatsApp. O número é 67 99656 2266, 67 99656 2266. Esses fatores da participação são muito interessantes porque você sempre traz aqui o que o agricultor, o telespectador quer ver no programa. E um dos destaques que tem ganhado mais força nas últimas semanas é em torno dos preços para o milho, quando tiver a colheita da segunda safra e o que podemos esperar aí dos órgãos oficiais em relação à produção e também o uso do milho no Brasil. Um dos fatores importantes em relação ao milho, não só a produção, mas também a abertura para a exportação. Produzir muito é importante, mas produzir muito e não vender significa preços mais baixos. Aqui no Brasil ainda temos uma expectativa de valores bem mais achatados em relação ao milho para o movimento de julho até o mês de setembro por conta da colheita da safra nacional. Você vai ver agora como é que está o comparativo entre os números que foram apresentados por IBGE, Conab e Departamento de Agricultura norte-americano. Então você acompanha conosco agora esses dados referentes à temporada 16-17, Conab com estimativa de 88.960.000 toneladas, o IBGE para o ano de 2017, é o único que tem aqui a referência de tempo diferente, 88.450.000, e o Departamento de Agricultura norte-americano estimando 91.500.000 toneladas de milho a serem produzidas no país. A uma primeira vista, você enxerga aqui um número talvez menos favorável para o milho brasileiro na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. Mas não são apenas os dados de produção que importam, o que é o de oferta, mas sim também os de demanda. Nos dados de demanda, consideramos Conab e também o Departamento norte-americano por considerarem o mesmo período, e não o IBGE porque considera apenas o ano corrente. Vamos ver então aqui os dados de Conab e Departamento norte-americano. Você observa aqui as exportações, com o Conab estimando 24 milhões de toneladas, Departamento norte-americano 31 milhões de toneladas. É uma diferença muito grande em relação àquilo que a instituição brasileira, a instituição norte-americana espera, aguarda, tem de perspectiva para a exportação nacional de milho. E esse dado faz muita diferença, porque ele é maior, essa distância entre os 24 milhões e os 31 milhões de toneladas de Conab e Departamento de Agricultura norte-americano, é uma distância maior do que aquela de produção, que você viu lá os departamentos estimando 91.500.000 toneladas de milho no Brasil, uma situação que é pouco maior do que 1,5 milhão de toneladas a mais estimada pelos americanos, porque eles esperam que se tenha uma exportação bem maior no Brasil. Vamos aqui aos dados, agora os dados relacionados a consumo interno de milho. Conab estima, até passou aqui do gráfico, não tem problema, 56.100.000 toneladas de milho consumidos no Brasil, e o Departamento de Agricultura norte-americano, 59.500.000 toneladas. Esses dados, eles fazem muita diferença na formação de preço do Brasil. Evidentemente que a questão ligada à produção brasileira traz um peso muito forte, mas a utilização do milho, a demanda total também. O que acontece? A Conab pode até corrigir para cima os números, tanto de exportação quanto também de consumo interno. Mas enquanto não faz isso, ela acaba ajudando a ter uma pressão maior sobre os valores do milho no mercado interno brasileiro. Então, dados não só de oferta, mas também de demanda precisam ser bem considerados nesses fatores quando são divulgados pelas instituições oficiais, porque elas pesam e pesam bastante na formação de preço no Brasil. E nesta quinta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano, como faz tradicionalmente, divulgou o seu relatório de vendas e exportações. Esse relatório trouxe vendas semanais até o último dia 23, pouco superiores à marca de 716.000 toneladas, já considerando os cancelamentos.
Esse número fica um pouco mais que a metade do que foi comercializado uma semana antes, mas trouxe os números de vendas norte-americanos para a marca de 46.420.000 toneladas. Vamos aos dados, então, do Departamento de Agricultura norte-americano para vendas e exportações de milho. Vendas totais de 716.856.000 toneladas de milho até o dia 23 de março. Vendas totais de 47.420.000 toneladas do cereal. Assim ficam os dados relacionados às vendas de exportação até o dia 23 de março. Os norte-americanos estão a cerca de 8.500.000 toneladas de concluírem a meta de exportação para a temporada 2016-2017. Veja o comparativo do que foi vendido com a meta. O total, que é o que é esperado para essa temporada, e também a meta. Total de vendas, como você já viu, 47.420.000 toneladas, enquanto que a meta de exportação é de 56.520.000 toneladas de milho. Está a 9 milhões de toneladas de encontrar aqui esse dado da meta de exportação para a temporada atual. Os dados apresentados hoje em relação ao cereal do milho, eles não foram tão positivos como os da semana passada em relação às vendas de exportação. Milho, entretanto, conseguia encontrar argumentação, principalmente por conta de preços um pouco melhores com petróleo lá em Nova York, para se elevar. Vamos saber agora como é que vem milho, porque vinha oscilando e agora vem para o campo negativo. Posição de maio perde 0,27%, vem a $3,57 por bushel. Julho, com recuo de 0,20% a $3,65 o bushel. Setembro, com queda de 0,20% a $3,72 o bushel. E dezembro, com queda de 0,26% a $3,81 o bushel. O presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinaram um novo regulamento de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. Entre as mudanças na legislação está o aumento das penalidades. A multa máxima, no caso de irregularidades, passa de R$15 mil para R$500 mil. Durante um encontro em Brasília, o presidente e o ministro falaram sobre como o Brasil está lidando com a crise da Operação Carne Fraca. Quanto à questão do volume de exportação, nós vamos ter que aguardar agora o restabelecimento disso, porque tudo parou e agora até você retomar, fazer os primeiros embarques, fazer as coisas voltarem a acontecer, nós não sabemos o tempo exato. Mas o que o presidente anunciou, vem hoje aqui, aliás, ele anunciou hoje no evento, a questão do Banco do Brasil, vem exatamente para amparar essa posição. Muitos frigoríficos, muitas empresas exportadoras terão, muito provavelmente, terão um caixa menor. Eles faturarão menos do previsto e menos do necessário para bancar as suas contas, os funcionários e fazer com que a máquina continue funcionando. Então, a intervenção que o Banco do Brasil está fazendo é colocando à disposição desse segmento, em torno de R$1 bilhão, Tarcísio? R$1 bilhão para as operações que estão vencendo nesses dias, elas serão transferidas para o final do contrato deles, aí vai depender de cada um, que é justamente para não deixar de ter oscilação. Quer dizer, no momento em que as empresas têm um faturamento menor, o Banco do Brasil, que é o grande parceiro do agronegócio brasileiro, está vindo e colocando à disposição deles uma ponte, fazendo uma ponte exatamente para que eles possam ultrapassar esses momentos difíceis e chegar do outro lado. Com respeito à unidade da Comunidade Europeia, eu tive uma reunião ontem, longa, com o Androcaites, que é o comissário de Saúde e Segurança Alimentar, é isso mesmo, né? É isso mesmo. E as cobranças foram cobranças, sim, bastante duras, e eu disse a ele de que nós estamos prontos, dispostos a aceitar sugestões que queiram nos dar, que venham aperfeiçoar o nosso sistema. Ele me disse da intenção dele de levar boas notícias, de levar a forma como nós estamos trabalhando, me pediu transparência, eu disse que a nossa transparência é total e absoluta nesse momento que estamos fazendo e, portanto, vamos aguardar as reuniões que terão os países membros na próxima semana ou nas próximas semanas.
Obviamente, ele não me deu nenhuma garantia, nem poderia dá-lo mesmo, porque não depende só dele, depende de vários países, vários comissários, e vamos aguardar a decisão deles. Eu espero que seja uma decisão favorável ao Brasil, para que o mercado continue funcionando normalmente. Acho que fomos... Tu me perguntou o próximo passo. No dia de amanhã, pela manhã, uma reunião com eles, com a equipe que ficou no Brasil, eles estão indo embora agora à noite. A equipe estará amanhã com o Dr. Rangel, com o Dr. José Luiz e toda a turma da parte de defesa animal e do DIPOA, fazendo as devidas explicações. Eles querem muito claramente saber qual é a extensão desses 33 técnicos do Ministério da Agricultura que estão envolvidos nos 21 processos, se eles têm mais algum outro envolvimento ou não. Essa é a grande questão que eles estão nos pedindo. Nós vamos fazer 2 missões, uma em abril, onde o secretário executivo vai fazer a primeira incursão, junto com técnicos do Ministério da Agricultura. Aí, já na sequência, em maio, eu farei uma outra aí mais prolongada, em torno de 20 dias, 20 e poucos dias, a viagem estamos programando, e nós vamos passar pela Europa, aliás, voltando pela Europa, vamos passar nos Emirados Árabes, vamos passar pela Arábia Saudita e vamos à Ásia, China, os países ali ao redor, onde nós temos um bom comércio com eles. Então, a ideia é ir lá. E, obviamente, eu não posso deixar de ser transparente lá fora, como eu estou sendo aqui dentro. Todo o problema que nós estamos vivendo, ele é um problema de comunicação do lançamento da narrativa da operação. Em nenhum momento eu reclamei da operação, não estou reclamando, tem todo o nosso apoio. Se começamos um trabalho, vamos até o final, vamos depurar o processo, e isso dará mais corpo, mais competência ao Ministério da Agricultura para fazer. Estamos liberando, lançando linhas de crédito, renovando aqueles créditos já existentes, né? Mas renovando no valor de R$1 bilhão destinados à pecuária. Este é um fato importantíssimo que merece aplauso, né? Portanto, trata-se de, mais uma vez, prestigiar a nossa agroindústria. E a agroindústria brasileira, não preciso dizer o óbvio, é um sinônimo absoluto de excelência, de inovação e de competitividade. Aliás, é interessante, viu, Blairo, que esse episódio foi um episódio provocativo. Fez com que todos nós nos uníssemos, que nós sentíssemos na pele, na carne, nos nossos sentimentos, a importância do agronegócio brasileiro, da exportação de proteína animal. Todos nos unimos nisso e nós estamos vencendo essa batalha. E, ao vencer essa batalha, nós nos entusiasmamos mais ainda para dizer a agricultura, o agronegócio, a agropecuária, enfim, é uma coisa fundamental para o país e, por isso, nós devemos cada vez mais voltar os olhos para esse setor. Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que chega dentro de instantes aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Ele vem para participar de reuniões com o governador do estado, Reinaldo Azambuja, e principalmente da abertura da Expo Grande 2017, que acontece na noite de hoje, a partir das 19 horas, 20 horas no horário de Brasília. Você tem a transmissão dela pelo Agrocanal aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Durante toda a nossa programação aqui no Canal do Boi, também a partir das 17 horas no horário de Brasília, você já tem uma programação especial trazendo todas as informações aqui da Expo Grande. E veja a seguir no próximo bloco que a autorização fitossanitária para o Brasil importar o café do Peru foi suspensa. O setor produtivo do café do Brasil conquistou um grande feito nesta última quarta-feira. A Câmara Federal aprovou por unanimidade o projeto que suspende a autorização fitossanitária para o país importar café verde do Peru. O projeto, de autoria do deputado federal Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, visa proteger o Parque Cafeeiro do Brasil e lavouras de outras culturas, como o cacau, por exemplo, de pragas e doenças ainda inexistentes na agricultura do país, como a monilha, que, no caso do cacau, causa uma grande devastação. O deputado Evair de Mello publicou na internet um vídeo comentando essa conquista. Veja o que ele disse. Nós acabamos de aprovar
aqui na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, um projeto de decreto legislativo de nossa autoria, que suspende a autorização fitossanitária para importar café para o Brasil do Peru e de outras origens. Pragas que existem nesses países que não tem aqui, doenças quarentenárias que podem dizimar de vez a nossa cafeicultura. Além do que, é claro, o café também pode ser transportador de doenças e pragas para outras culturas, como exemplo o cacau. Então estamos atentos, trabalhando muito na defesa incondicional desse patrimônio que é a cafeicultura brasileira. A gente segue falando de café, vamos agora ao mercado. Preço do café Robusta ou Conilon aqui no país tem registrado ganhos no acumulado dos últimos meses. Os últimos dias, no entanto, têm tido pequenas oscilações negativas por conta do início da colheita da safra no segundo maior estado produtor, estado de Rondônia. Vamos acompanhar então o que o CPEA apurou em relação aos valores nos últimos dias. Veja que essa semana teve 3 dias seguidos de baixa, com o valor da saca de 60 quilos do grão, negociada no Espírito Santo, fechando esta última quarta, dia 29, a R$ 447,33. O mercado já começa a sentir essa entrada dos primeiros lotes da nova safra, pressionar os valores. Ainda assim, no acumulado deste mês, o preço do Robusta conquistou bem em relação ao fechamento do mês passado, a alta é de 3%. Lembrando que os valores começaram a reagir desde que o governo federal suspendeu aquela possibilidade de importação do café do Vietnã para suprir a demanda da indústria nacional. E por aqui, a Agricultura BR traz agora a referência de valores no cenário internacional. Você confere conosco como é que vem as posições negociadas na Bolsa de Londres para o café Robusta. E nós temos Robusta perdendo no dia de hoje. Temos negócios a partir da posição de maio. Então, maio tem negócios a $2.165 por tonelada, com queda de 0,27%. Julho tem negócios a $2.182 a tonelada, com recuo de 0,36%. E setembro, com queda de 0,45% a $2.189 por tonelada. Aqui pelo quadro de negócios, hoje em Londres, nenhuma das 3 posições de mais curto prazo vai conseguindo manter hoje o piso de $2.200 por tonelada. E as regiões cafeeiras da região sudeste do país não têm recebido um volume de chuvas mais adequado para esse período do ano. Entretanto, as regiões produtoras de São Paulo e Minas Gerais continuam mantendo uma boa produtividade, bons resultados no campo, no acompanhamento dos técnicos. Entretanto, a região, principalmente no estado do Espírito Santo e norte de Minas, vão sofrendo com a baixa umidade do solo, que dificulta bastante o trabalho na região de produção de café. Você confere agora com a Juliana Rezende como é que fica a previsão do tempo para essas áreas de produção. As lavouras de café da região sudeste tiveram um bom desenvolvimento, principalmente nas áreas da metade sul da região, onde tem chovido de forma mais regular e garantido bons níveis de umidade do solo. A umidade do solo encontra-se com níveis de 50% até 80% na metade sul mineira e todo o estado de São Paulo. Agora, somente no norte de Minas Gerais e também no estado do Espírito Santo é que não tem chovido de forma regular. Por conta disso, a umidade do solo está mais baixa e isso tem prejudicado o desenvolvimento dos cafés. No decorrer dos próximos dias, somente chove com um pouco mais de intensidade no extremo norte de Minas Gerais e os acumulados podem alcançar até 50 milímetros. Também são esperadas pancadas de chuva isolada no litoral de toda a região sudeste. Agora, na metade sul mineira e na maior parte do estado de São Paulo, não deve chover ao longo dos próximos dias. No decorrer do segundo período, dos dias 4 ao dia 8 de abril, as chuvas agora se espalham pela maior parte da região e ganham intensidade principalmente
na faixa oeste do estado de São Paulo e também na faixa leste. Os acumulados podem alcançar até 30 milímetros nessas áreas. Agora, no restante do estado de São Paulo e também Minas Gerais e Espírito Santo, as chuvas já seguem ocorrendo de forma mais isolada e os acumulados não devem passar de 15 milímetros. Ao longo do terceiro período, dos dias 9 ao dia 13 de abril, as chuvas seguem ocorrendo de forma abrangente em todos os estados da região sudeste, mas agora as chuvas perdem intensidade. Os acumulados não devem passar de 15 milímetros, o que é uma chuva bastante isolada e de fraca intensidade. E onde o solo já está com a umidade mais elevada, essas chuvas devem manter a umidade elevada do solo nessas áreas. Agora, onde o solo está mais seco, essas chuvas mais fracas ainda não devem recuperar a umidade do solo por completo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O estado de Rondônia, que é o segundo maior produtor de café Conilon do Brasil, tem passado por uma transformação muito positiva na sua cafeicultura nos últimos anos. Apesar de ter reduzido bastante a área plantada, o estado aumentou muito a eficiência no campo, fruto de maiores cuidados com os trabalhos de colheita e pós-colheita. Segundo a Embrapa Rondônia, nesta etapa da safra que deve estar concentrada a atenção do cafeicultor. A atividade de retirar o grão do pé e secá-lo interfere na qualidade do fruto e, por isso, quando é feita de maneira imprópria, causa a depreciação do produto. A primeira boa prática de colheita a ser seguida pelo produtor é esperar o momento ideal para colher. De acordo com a Embrapa, é preciso aguardar ter pelo menos 80% dos frutos maduros nos pés para iniciar a colheita. Quando colhido verde, o grão não vai apresentar o seu máximo potencial de qualidade física e sensorial e, com isso, terá menor retorno do mercado. Além disso, o produtor vai perder em rendimento, pois vai precisar de mais grãos para encher uma saca de 60 quilos de café beneficiado. Para ter uma ideia, a gente mostra para você agora o que a Embrapa mostra em relação a essa expectativa. Quando o grão é verde, colhido, o produtor precisa encher 21 latões com o produto para conseguir completar uma saca de 60 quilos do grão. Já aquele produtor que espera o momento ideal, com pelo menos 80% dos frutos maduros, precisa de apenas 18 latões para a mesma saca. Isso significa 25% a mais em volume de grãos para o produtor e, consequentemente, mais dinheiro no bolso. Outro fator que entra para a lista dessas vantagens de colher no tempo ideal é o valor pago pelo produto. De acordo com a Embrapa, o café de melhor qualidade geralmente recebe 15% a mais de sobrepreço. A Embrapa fala ainda que outra atividade muito importante para garantir a qualidade do café colhido é a atividade de secagem dos grãos. Ela lista algumas das necessidades que o produtor precisa ter, alguns dos cuidados. Entre as boas práticas estão: o processo de secagem deve ser iniciado nas primeiras 24 horas após a colheita. Girando a tela, trazemos agora uma outra orientação da Embrapa. Se o método de secagem for ao sol, o café deve ser movimentado periodicamente para evitar a fermentação e obter uma seca homogênea. Mais uma orientação da Embrapa em relação à secagem do café. Ela diz o seguinte: é preciso observar o uso de temperatura adequada ao se utilizar secadores mecânicos. Ela diz que a temperatura da massa de grãos não deve ultrapassar os 55 graus Celsius. E, por fim, a Embrapa diz ainda que o processo de secagem deve ser finalizado ao se atingir 12% de umidade dos grãos. A Embrapa acredita que o mercado de cafés finos da variedade Conilon e Robusta precisa ser levado mais a sério pelo setor produtivo, uma vez que é realidade essa situação de que ele pode sim ser mais rentável ao produtor. Uma realidade que já existe no caso da variedade arábica aqui no Brasil. E por aqui o Agricultura BR segue trazendo os destaques do cenário do café e agora falando sobre mercado. Eu lembro que na Bolsa de Nova York, o café vem sofrendo muitas pressões. Essas pressões passaram por situações diversas, argumentações distintas. Uma das argumentações que vinha se utilizando é que, apesar da bienalidade esperada para a safra brasileira de café, o Brasil
pode ter uma safra bastante cheia. Por enquanto, o clima vai ajudando, as floradas aconteceram no momento certo, o desenvolvimento também vem acontecendo a contento. Entretanto, tem uma demanda muito forte para o café nacional, que é o maior produtor de arábica do mundo. O outro fator que vem ajudando a gerar pressão, foram as movimentações relacionadas ao governo de Donald Trump nos Estados Unidos, que com as primeiras derrotas, agora recentemente começaram a aparecer, começou a ter aquele divórcio entre os investidores com as crenças em relação às promessas de Donald Trump. Apesar de eles se esforçarem em cumpri-las, elas não vêm acontecendo. E o que isso tem a ver com o mercado agrícola, como por exemplo do café? É que os investidores, eles acabam saindo de mercados como de commodities agrícolas, aplicando só naqueles mercados mais tradicionais de investimento. Além disso tudo, ainda tem a estratégia do investidor padrão de tentar manter, neste período do ano, os negócios com café em libra-peso, entre $1,40 até $1,50 nesse período do ano, nas posições de mais curto prazo. Vamos ver como é que vem os negócios hoje. O café ganhava um pouco nesta última quarta-feira, hoje ganha mais um pouquinho, mas não é o suficiente para fazer com que a posição de maio suba, que ganhe esse padrão de $1,40. Hoje, mais uma vez, chegou a $1,40, mas agora opera a $1,39 mais 60 por libra-peso, com alta de 0,21%. Julho tem negócios a $1,41 mais 95 a libra-peso, elevação de 0,17%. Setembro, elevação de 0,20%, $1,44 mais 35 por libra-peso. E dezembro, $1,47 mais 65 a libra-peso, com elevação de 0,20%. De acordo com cafeicultores que entram regularmente em contato com o Agricultura BR, os preços não são convidativos e quem tem café para vender tem segurado e esperado um pouco mais para ter melhores oportunidades na comercialização. No próximo bloco, você acompanha como deve ser a produção de feijão do Brasil nesta safra. Vai saber também sobre o maior evento voltado para a cadeia produtiva das florestas do Brasil. Daqui a pouco, no Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Aproveite para mandar sua mensagem aqui para o programa, foto, vídeo da sua produção. O número do WhatsApp é o 67 99656 2266. Mas agora nós abrimos esse bloco falando sobre o evento voltado para a cadeia produtiva da floresta mais importante do país. Eu estou falando do Três Lagoas Florestal, que começou nesta última terça-feira e segue até o dia de hoje em Três Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul. Durante o evento, há debates, apresentação de maquinário, muitos debates a respeito também de mercado, e é o que você vai conferir agora na reportagem de Miriam Valadares. Com 1 milhão de hectares de florestas plantadas, Mato Grosso do Sul recebe visitantes de vários países da América do Sul para participar do Três Lagoas Florestal. Esta é a terceira edição da feira da cadeia produtiva da indústria brasileira de árvores. O Mato Grosso do Sul é o estado que mais tem expansão florestal hoje do país. Aliás, ele tem liderado isso nos últimos 5, 6 anos, anualmente, essa expansão. Ou seja, a cada ano você tem 20% a 30% de aumento da área plantada. Esse ano de 2017 nós vamos fechar com 1 milhão de hectares, um número emblemático. Existia lá atrás a previsão de que isso fosse alcançado em 2020, né? Foi antecipado até por os grandes investimentos das fábricas de celulose, mas hoje a gente está encontrando um momento de tentar equilibrar a demanda e a oferta. E o desafio agora é trazer novas indústrias e fazer com que essa cadeia seja adensada e a gente tenha novas oportunidades. A concentração das florestas se dá principalmente na região do Bolsão, onde estão instaladas indústrias importantes como Fibria e Eldorado. A boa notícia é que para os próximos anos o setor deve crescer ainda mais. Hoje, lógico que o setor que se destaca é o setor de celulose e papel, que Três Lagoas é a capital mundial da celulose.
Mas no passado, há 10 anos atrás, nós tínhamos outros segmentos, como a madeira ela era usada para a produção de carvão vegetal, para a produção de ferro-gusa. Então era o carro-chefe até então, há 10 anos atrás. Hoje é a celulose, mas temos outros segmentos, como a madeira serrada. Nós temos várias serrarias hoje que são sustentadas por florestas plantadas de pinos de eucalipto, que é uma grande força também do setor. Outro setor que deve crescer muito nos próximos anos é o segmento de produção de energia através de biomassa de madeira, que o governo do estado tem se empenhado juntamente com a Reflore, com o setor produtivo, a FIEMES também é uma parceira nossa. Então, assim, o setor tem se unido. Quem participa do Três Lagoas Florestal aplaude a iniciativa e enxerga a importância da feira para o desenvolvimento do estado. Todos os anos eu venho pelo menos um dia. Eu acho que vem somando com o desenvolvimento da região, máquinas novas sendo apresentadas para o produtor, para as empresas que produzem no município, na região. Então soma muito, eu acho que tem que continuar. O Três Lagoas Florestal conta com 70 expositores. A expectativa de público é de 8.000 pessoas. A programação do evento inclui ciclos de palestras e rodadas de negócios. Quais seriam as orientações para quem está nesse mercado, para quem deseja também ingressar nesse mercado? Eu acredito que fazer parte desses ambientes de negócio é importante. Se você deseja fazer estudo de viabilidade, pode consultar o Sebrae aqui em Três Lagoas. Você pode também olhar, toda a expansão da fibra que vem com o projeto Horizonte 2, a International Paper, que também é do setor de papel e celulose, e a Eldorado Brasil, todas instaladas aqui no território de Três Lagoas, fazendo com que a expansão de florestas, de madeiras, deste setor produtivo realmente aconteça. E por aqui o Agricultura BR traz agora a participação do telespectador no quadro Somos Todos Produtores. E hoje nós vamos trazer um pouco da produção de um tradicional produtor de cacau. Aliás, domingo passado foi dia do cacau e você teve muita informação na última semana aqui no Agricultura BR. As fotos que a gente está vendo na tela é do Francisco Isgária, ele que é do município de Nova Venécia, no estado do Espírito Santo. Ele conta pra gente, Fabiano, que é produtor de cacau já há 45 anos. Francisco conta também que estava acostumado antes a colher 35 sacas por hectare, mas por conta de algumas doenças e da seca nessa safra, infelizmente está colhendo agora de cerca de 10 a 15 sacas por hectare. Ainda assim, Francisco, as imagens são bonitas. Muito obrigada pela sua participação. A gente deseja uma boa safra para você e para todos aí da sua região. Acompanhe agora então como estão as cotações nos principais estados produtores. O Brasil deve recuperar a sua produção de feijão nessa safra depois da quebra sentida no ciclo passado, 15-16, que teve influência do clima negativo. De acordo com o IBGE, o volume a ser colhido, considerando primeira, segunda e terceira safra de feijão, deve ser quase 32% maior em relação à colheita do ano passado. Veja comigo na sua tela que em 2016, o Brasil retirou das lavouras 2.570.000 toneladas de feijão. Para 2017, o Instituto projeta uma safra de 3.380.000, portanto, elevação de 31,7% exatamente de um ano para outro. E a produção de feijão de primeira e de segunda safra que deve impulsionar essa melhora, essa recuperação em 2017, uma vez que foram essas duas que sofreram mais com o clima seco do ano passado. Além disso, ambas as safras de feijão, de primeira e de segunda safra, também tiveram um investimento maior do produtor este ano em relação à área destinada à cultura. No que diz respeito à safra, o feijão de terceira safra, a IBGE projeta uma manutenção tanto na área plantada quanto na produtividade. Vamos aos números então de cada uma dessas safras diferenciadas aqui para o feijão do Brasil. Primeira safra, neste ano de 2017, deve alcançar uma produção de 1.581.000 toneladas,
40,1% acima do que o Brasil colheu na primeira safra em 2016. Já a segunda safra deve alcançar 1.335.000 toneladas, 37,8% acima do volume colhido na segunda safra no ano passado. E para a terceira safra é esperada uma manutenção, com uma colheita esperada em 469.000 toneladas. Está aí a projeção do IBGE, então, para a recuperação na safra de feijão do Brasil. E por aqui, o Agricultura BR traz em destaque a previsão do tempo para a região nordeste do país. Falta de chuvas vai implicando em dificuldade no desenvolvimento de diversas culturas. É o que você confere agora com a Juliana Rezende. A falta de chuvas na região Nordeste tem prejudicado o desenvolvimento das pastagens, principalmente na faixa leste e no interior da região, é onde as chuvas não têm ocorrido de forma regular e também de fraca intensidade. Por conta disso, a umidade do solo encontra-se baixa na maior parte desses estados. Nas áreas em vermelho, a umidade do solo está abaixo dos 10%. Agora, ao longo dos próximos dias, a expectativa é de chuva volumosa, principalmente na metade sul da região. Os volumes de chuva podem alcançar até 70 milímetros no sul do Piauí e também no norte da Bahia. Somente na faixa norte da região Nordeste é que as chuvas não devem ganhar tanta intensidade, mas mesmo assim ainda seguem ocorrendo com volumes significativos. No decorrer do segundo período, as chuvas agora voltam a perder intensidade na maior parte da região Nordeste. Somente chove com maiores volumes somente entre o Maranhão e o Piauí, com volumes de até 30 milímetros de água. Agora, no restante da região Nordeste, as chuvas já perdem bastante intensidade e as pancadas já se tornam mais isoladas. Ao longo do terceiro período, o tempo pouco muda. As chuvas mais intensas se concentram ainda entre o Maranhão, o Piauí e também parte do Ceará. Na maior parte da região Nordeste, as chuvas não devem ainda ganhar intensidade e, por conta disso, ainda não devem recuperar por completo a umidade baixa do solo dessas regiões. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, você vê expectativas sobre produção e exportação de soja do Brasil. E ainda todas as expectativas em relação a essa próxima sexta-feira, no qual será apresentado qual que deve ser a área ocupada com soja, milho e trigo nos Estados Unidos e também um relatório trimestral de estoques norte-americanos. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Estamos de volta para falar agora do clima na região sul do país. As chuvas se enfraqueceram e isso favoreceu a colheita do arroz, em especial no estado do Rio Grande do Sul, que agora já passa de 30% de área colhida. Com esse novo índice, o estado agora encosta no ritmo normal para essas atividades no campo em relação às safras anteriores. A Juliana Rezende, da Somar, conta para a gente agora se o clima seco vai continuar predominando na região sul do país. E a colheita do arroz na região sul segue avançando. O tempo seco favorece as atividades de campo e, por conta disso, 30% das áreas semeadas no Rio Grande do Sul já foram colhidas. A umidade do solo encontra-se com níveis favoráveis para as atividades de campo, onde nas áreas em verde os níveis de umidade encontram-se até 50% e nas áreas em azul a umidade do solo não passa de 80%. No decorrer dos próximos dias, o tempo seco predomina na maior parte da região sul. Somente são esperadas pancadas isoladas de chuva entre o litoral catarinense e também o litoral paranaense. No decorrer do segundo período é que novas áreas de instabilidade se aproximam da região sul e chove com maior intensidade, principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e na maior parte do Paraná. São esperados volumes de chuva de até 30 milímetros. Ao longo do terceiro período, dos dias 9 ao dia 13 de abril, as chuvas ainda voltam a perder força na região sul, mas seguem ocorrendo de forma abrangente em toda a região. Os maiores volumes de chuva são esperados na faixa leste do estado de Santa Catarina. No restante da região, as pancadas já são mais isoladas e não devem trazer problemas para as atividades de campo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Obrigada, Juliana. Até mais. Por aqui a gente volta a falar de soja agora e das projeções para a safra do Brasil. A consultoria internacional Oil World apresentou na terça-feira desta semana suas projeções para a expectativa de produção e de exportação do grão pelo Brasil na temporada atual 16-17. Veja o que a empresa projeta. A produção deve alcançar, segundo ela, 108 milhões e meio de toneladas de soja. E o Brasil deve enviar ao exterior, em relação a essa safra, 61 milhões e 400 mil toneladas do grão. Essas projeções da consultoria estão bem em linha com o que projetam órgãos oficiais, tanto do Brasil quanto o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que faz sempre projeções para o mercado internacional de grãos. Vamos comparar, então, estes dados. Em primeiro lugar, a produção. Veja que a Conab projeta uma safra de 107 milhões e 600 mil toneladas. O volume por ela estimado é em relação ao relatório apresentado neste mês de março. Veja que ela tem a menor projeção entre essas que a gente traz hoje na tela. O IBGE já espera uma safra maior, na ordem de 108 milhões e 400 mil. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos espera uma safra brasileira de 108 milhões de toneladas. E a Oil World, a consultoria que trazemos hoje em destaque, projetando, portanto, uma safra de 108 milhões e meio de toneladas, a maior projeção entre estas analisadas. No que diz respeito à exportação, também há um certo consenso em relação ao quanto de soja o Brasil deve enviar para o exterior nessa temporada 16-17. Lembrando que o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, mas o primeiro maior exportador. Passou na safra passada os Estados Unidos e segue liderando esta lista. Veja o quanto de soja o Brasil deve vender a outros países nessa temporada. Conab projeta 59 milhões e 100 mil toneladas. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 61 milhões e meio de toneladas. Volume acima do que projeta a consultoria, que tem a estimativa de 61 milhões e 400 mil toneladas de soja a serem embarcadas ao exterior. Volume, portanto, que fica em linha com o que projeta o Departamento dos Estados Unidos e que confirma, portanto, o quanto que o Brasil deve participar desse mercado nessa temporada. E por aqui o Agricultura BR traz agora destaques relacionados aos valores praticados com soja no país. Começando pelo Rio Grande do Sul, onde o período que você vai ver agora apresenta queda de 6,36% para a saca de soja. Observe conosco aqui, nós temos aqui a média de preços para a soja dos últimos 15 dias, começando em 15 de março, com R$ 66,75 a saca. No dia 24, R$ 64,50 a saca de 60 quilos no dia 20. No dia 22, ele vinha para R$ 64,50, mantendo o valor. No dia 24, perdia R$ 1,00, vinha para R$ 63,50. E nesse dia 29 de março, R$ 62,50, perdendo mais um pouco. Queda, portanto, em 15 dias, de 6,36% para os valores da soja na saca de 60 quilos no estado do Rio Grande do Sul. No Paraná, o produtor que negociou a sua soja 2 semanas atrás recebeu R$ 4,50 a mais por cada saca do que aquele que negocia hoje em dia. Isso que mostra esse gráfico para a gente, os valores pagos pela saca da soja no estado paranaense e o acumulado dos últimos 15 dias. Veja que 15 dias atrás, no dia 15 do mês, o valor estava em R$ 66,50 na média estadual. Já no dia 20, caía para R$ 63,25 a saca. No dia 22, recuperando um pouquinho, fechando o dia R$ 63,75. Última sexta-feira, dia 24 de março, chegou a registrar um valor mais baixo, voltando a cair o mercado da soja no Paraná, fechando a semana a R$ 62,75 e a semana corrente registrando nova baixa. A quarta-feira, agora, dia 29 de março, registrou o valor de R$ 62,00 a saca. Queda no acumulado de 15 dias, então, para o Paraná é superior a 6,7%. E a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja tem nova diretoria. Quem traz as informações é a repórter Márcia Prado. A associação, que representa mais de 70% da produção nacional de sementes de soja, reelegeu para o comando da instituição o presidente Marco Alexandre Souza, que conversa com a gente agora. Marco, vou começar te perguntando sobre os desafios que você deve enfrentar nesses 2 anos de mandato.
Vai ser a continuidade de um trabalho, né? Vai ser já tem 2 anos que eu sou presidente, estou mais 2 anos. E o principal desafio aqui é a parte da lei de sementes, né? A lei de proteção de cultivares que a gente está trabalhando, e principalmente o convencimento do produtor rural de usar semente legal, né? A gente tem uma preocupação grande com a pirataria de sementes, e, enfim, a conscientização do produtor dos perigos do crescimento da semente pirata. A gente sempre vem falando disso, mas vale destacar de novo, né, quais são os impactos de usar a semente pirata e qual é a recomendação para o produtor? Impacto a curto prazo é o produtor plantar uma semente que ele não sabe a origem, ele não sabe realmente se aquela cultivar que ele está comprando realmente é aquela cultivar, da onde está vindo, se tem alguma semente de outra espécie no meio, se tem alguma mistura, né? E a gente sempre recomenda que procure um sementeiro certificado com Renasem, inscrito no Ministério, né? Que o que está acontecendo é que semente tem, mas às vezes o produtor tenta economizar justamente na semente, que é o insumo mais importante. Quer dizer, ele erra na semente, ele nunca mais volta esse prejuízo, né? E as outras consequências, mais a médio e longo prazo, é a falta de pesquisa, né? Porque quando você compra uma semente legal, você arrecada royalties que revertem para a pesquisa. À medida que você vai usando semente pirata, você vai desestimulando a pesquisa. Então, use semente pirata agora, daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, você já não vai ter aquela variedade que você gostaria que tivesse. Em relação à lei de proteção de cultivares, qual a expectativa e de que forma ela beneficia o sementeiro e o produtor de soja? A lei de proteção de cultivares, a gente tem expectativa que vai para a comissão, seja aprovado na comissão nas próximas semanas e vai para o plenário. Acho que esse ano a gente consegue fechar a lei de proteção de cultivares. Tem algumas discussões em andamento, mas a ideia da lei de proteção de cultivares é que todo mundo sai ganhando. O obtentor vai sair ganhando porque ele sabe que a pesquisa dele vai ser remunerada. O sementeiro, lógico, essa lei desestimula a semente pirata. E quem sai mais ganhando, no meu ponto de vista, aqui é o agricultor, porque ele, com a pesquisa sendo remunerada, ele sempre vai ter garantia que ele vai ter cultivares, não só de soja, porque a lei de cultivares pega todos os cultivares, mas saber que a pesquisa vai estar trabalhando, que daqui a médio e longo prazo tem produtos resistentes a doenças ou mais produtivos. A Abrás fecha hoje um acordo de cooperação com a Caixa. De que forma esse acordo vai beneficiar os produtores? O que prevê? O acordo prevê a aproximação entre os sementeiros e os clientes dos sementeiros com a Caixa. Mostrar que a Caixa está no jogo, vamos dizer assim. E a ideia é essa, é aproximar, ver os melhores instrumentos para o crédito chegar tanto nos sementeiros como nos seus clientes. Por falar em aproximação, a associação também busca uma aproximação do produtor de semente, né? Isso é para descobrir as demandas dele e tentar encaminhar isso de uma forma mais eficiente? Isso é engraçado, né? Mas quando você olha a primeira vez que sementeiros e produtores de grãos sentam na mesma mesa para discutir aonde a gente quer chegar, né? É bonito isso, porque você acha que se conversa e às vezes não se conversa. Então, eu, com o presidente Marcos da Rosa, da ProSoja Brasil, a gente pretende sentar durante o ano aí 4 ou 5 vezes, juntarem produtores de algumas regiões, sementeiros, e a gente discutir o que um espera do outro, as dificuldades que encontram, para a gente chegar no mesmo caminho. Muito obrigada, Marcos. Nós conversamos com o Marcos Alexandre Souza, ele que é presidente da Abrás, a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja. Márcia Prado para o SBA. E nessa edição do Agricultura BR, você conferiu dados importantes em torno das expectativas brasileiras de produção de soja e também de exportação. Viu também que os norte-americanos já conseguiram chegar a um patamar muito elevado da sua meta de exportação da oleaginosa. Neste momento, os norte-americanos atingem 54.660.000 toneladas de soja já comercializada, de uma meta de exportação de 55.110.000 toneladas. Para a China, 62% do total vendido ganhou esse destino asiático.
Falando de Brasil, Estados Unidos e principalmente Bolsa de Chicago, o principal elemento hoje de pressão para Chicago é a expectativa do relatório que será apresentado nesta próxima sexta-feira em relação a como é que fica as áreas ocupadas com soja, milho e trigo na temporada 17-18, mas principalmente a safra brasileira extremamente volumosa, em torno de 108 milhões de toneladas, que acaba trazendo um peso muito maior sobre esse mercado, que como oferta maior tem também preços menores. Você vai rever agora essas perspectivas em relação ao que deve ser produzido por soja no Brasil. A Conab deve chegar a 107 milhões e 600 mil toneladas de soja, o IBGE estima 108 milhões e 400 mil, Departamento de Agricultura norte-americano 108 milhões de toneladas. É esse o volume que está pesando mais sobre o mercado de Chicago. Saber que a América do Sul tem uma forte produção. Uma produção que, você sabe, deve ficar em torno de 177 milhões de toneladas, considerando Brasil, Argentina, Paraguai, o Uruguai e também a Bolívia. E o mercado em Chicago opera com total pressão nestes últimos dias, diante dessa safra muito grande da América do Sul, em especial a do Brasil, e também nas vésperas da divulgação desse novo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os investidores estão na defensiva, vindo em queda com os negócios por lá. Soja em Chicago continua caindo, a queda é ainda maior agora, se amplia para mais de 0,5% para as posições de mais curto prazo. Maio opera $9,64 por bushel, queda de 0,51%. Posição de julho perde agora 0,51, também vindo a $9,74 mais 50. Agosto opera $9,76, com baixa de 0,56%. E a posição de setembro é a que tem uma queda um pouco menos intensa, de 0,30% agora, negociando a soja a $9,70 mais 50 por bushel. Veja na coluna cotação mínima, a última da sua tela direita, que os negócios hoje estiveram sendo negociados mais baixos ainda, em patamares menores. Posição de maio a $9,61 por bushel, nos valores mais baixos desta quinta-feira. Confira conosco então agora como é que vem o dólar comercial, outro fator importante para a formação de preço da oleaginosa aqui no Brasil. Veja conosco então, temos aqui dólar comercial com alta de 0,44%, se mantém em 3,13 agora, R$ 3,13 mais um para o dólar aqui no Brasil. E esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que hoje à noite acontece o lançamento, a abertura da Expo Grande em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E você acompanha a abertura do evento ao vivo através do Agrocanal. Obrigada pela sua companhia por enquanto e até mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.